Sabe, a maioria dos livros de negócios é bem otimista, né? Falam sobre como criar coisas incríveis, como fazer tudo do jeito certo. Mas e quando tudo dá errado? Quando o plano perfeito vai por água abaixo e não tem resposta fácil no manual? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando nas lições brutalmente honestas de Ben Horowitz. Para começar, vamos direto ao ponto com essa frase do próprio Horowitz. O que ele está dizendo aqui é muito claro. Esqueça as teorias bonitas da faculdade de administração quando a crise bate de verdade. É nesses momentos, quando não há fórmula mágica, que a liderança de verdade é colocada à prova. Toda grande jornada começa com um sonho, uma visão cheia de otimismo. Mas como a história de Horowitz nos mostra, a realidade pode virar um pesadelo bem rápido. Vamos voltar um pouco no tempo para entender o cenário. Pense em 1999. Era o auge da bolha da internet, uma euforia total. Qualquer ideia com um .com no nome parecia valer milhões, mesmo sem dar lucro. E foi nesse furacão de otimismo que Ben Horowitz e seu sócio lançaram a Loud Cloud. A ideia era simplesmente visionária para a época, computação em nuvem. A promessa era gigantesca. E então, o castelo de cartas desmorona. O timing não poderia ter sido pior. Pouco depois de abrirem o capital, em março de 2001, a bolha da internet estoura de forma brutal. Os clientes da Loud Cloud, que eram outras startups, começaram a quebrar, um atrás do outro, num efeito dominó. O resultado foi uma queda vertiginosa. A ação que valia $6 passou a valer 35 centavos. Imagina só o pânico, a pressão, a sensação de que o jogo tinha acabado. E é exatamente nesse momento, no fundo do poço, com o fracasso batendo na porta, que Horowitz nos apresenta seu conceito mais forte: a luta. Olha, a luta não é só um trimestre com resultado ruim, tá? É uma crise existencial. É aquele momento em que o fracasso não é mais só uma possibilidade, ele parece ser o único destino. E todo esse peso cai nos ombros de uma pessoa, o líder. E o mais impactante aqui é como ele descreve o sentimento da luta. Ele não fala de métricas, de planilhas, ele fala sobre o custo psicológico. É sobre se sentir sozinho no meio da multidão, sobre a comida perder o gosto, sobre a dúvida virar ódio disso mesmo. É a experiência humana no olho do furacão. Então, como se escapa de um buraco desses? A solução foi uma jogada de mestre, quase desesperada. Horowitz tomou a decisão mais radical possível: vender a parte da empresa que gerava 100% da receita. Pensa nisso. Vender a única coisa que botava dinheiro para dentro. Por quê? Para salvar a joia da coroa, a tecnologia que eles tinham criado. Foi uma aposta de tudo ou nada para se reinventar como uma nova empresa, a Opsware. Uma crise dessas exige uma transformação completa no jeito de liderar. Horowitz defende que o líder de tempos de paz não pode ser o mesmo em tempos de guerra. Simplesmente não funciona. Essa comparação aqui é genial. O CEO de tempo de paz pode focar em delegar, em cultura, em buscar consenso. Mas o CEO de tempo de guerra, ele não tem esse luxo. Ele precisa ser um microgerenciador focado em sobreviver. A frase "se importa com um grão de poeira no rabo de um mosquito" é perfeita. Significa que na crise, nada pode passar batido. Cada detalhe importa. Enquanto um busca harmonia, o outro precisa tomar decisões duras, rápidas e impopulares, porque não dá tempo de debater quando o navio está afundando. E aqui o lado difícil se torna bem real, bem prático. Não é uma decisão num gráfico. É uma decisão humana, dolorosa, que envolve pessoas de quem se gosta. O que fazer quando a lealdade de uma amizade bate de frente com a necessidade de sobrevivência da empresa? E o mais importante, Horowitz não só joga a pergunta, ele dá um roteiro, um guia prático e humano. Primeiro, seja direto. Usar uma frase como "eu decidi" acaba com qualquer ambiguidade, evita falsas esperanças. Segundo, assuma sua parte da responsabilidade. Dizer algo como "eu errei na contratação" ou "falhei em te desenvolver" mostra humildade. E terceiro, talvez o passo mais crucial, reconheça o que a pessoa fez de bom. Deixe claro que a decisão é sobre o futuro, não sobre apagar o passado. É sobre ser honesto e justo no pior momento possível. Depois de atravessar todo esse inferno, a história da Opsware tem um desfecho. E é com ele que vêm as lições mais valiosas sobre o que se passa na cabeça de um líder. E qual foi a recompensa por sobreviver à luta? Tá aí. Em 2007, a Hewlett-Packard comprou a Opsware por $1,65 bilhão. Uma prova de que sim, a resiliência e as decisões difíceis podem levar a um sucesso inacreditável. Para mim, essa é a lição mais profunda de todas.
A maior batalha de um líder não é contra o mercado, nem contra o concorrente. É a batalha que acontece aqui dentro, na própria mente. E aqui estão as ferramentas para vencer essa batalha interna. O erro mais comum na luta é se isolar, achar que tem que resolver tudo sozinho. Por isso, a primeira dica é: compartilhe o fardo. Ter mais gente pensando junto não é fraqueza, é inteligência. Outra coisa, tirar os pensamentos da cabeça e botar no papel. Isso ajuda a separar o que é fato do que é ansiedade. E por fim, a minha favorita: foque na estrada, não no muro. Numa crise, há 1000 jeitos de tudo dar errado. Esse é um muro. Se a gente ficar olhando para ele, a gente vai bater. A única saída é focar na estrada, ou seja, na única coisa que a gente controla, o próximo passo. E a gente encerra com essa reflexão. Porque a questão nunca é se os tempos difíceis vão chegar, mas quando eles vão chegar. E as lições do Ben Horowitz não são só uma história de guerra do Vale do Silício. Elas são um verdadeiro manual de sobrevivência para o teste de liderança que um dia todos nós vamos enfrentar. Sabe aqueles manuais de liderança? Eles sempre começam pelo capítulo 1. A visão, o plano perfeito, tudo lindo no papel. Mas a liderança de verdade, aquela que importa, raramente acontece ali. Ela acontece lá pelo capítulo 5, sabe? Quando o plano já deu errado e o navio parece que vai afundar. E é para lá que a gente vai agora. Direto para o centro da crise, onde as regras do jogo mudam e o futuro é uma página em branco. Exatamente. A gente vai pular a parte fácil. Para entender o que de fato significa liderar hoje em dia, a gente precisa ir direto para o campo de batalha. Porque é lá, no meio do caos, com a pressão no máximo e sem respostas prontas, que a verdadeira natureza de quem lidera é forjada. E esse aqui é o nosso roteiro para essa jornada. Primeiro, a gente vai sentir o problema na pele, com a experiência de quem já esteve lá. Depois, a gente vai dar um passo para trás para tentar entender o cenário maior. E por fim, vamos buscar uma luz, um caminho que vá além de simplesmente apagar incêndios. Vamos lá? Nossa primeira parada é com o empreendedor Ben Horowitz. Ele conseguiu dar um nome para aquela sensação visceral, sabe? De estar no fundo do poço enquanto todo mundo olha para você esperando uma solução mágica. Ele chama isso de The Struggle, a luta. E olha, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Isso não é o estresse normal do dia a dia. A luta é uma crise existencial. É aquele momento em que a realidade simplesmente esmaga a sua visão. É quando a solidão do cargo se torna uma coisa quase física. E a pergunta que não sai da cabeça é: será que eu dou conta disso? E aqui está o ponto central do Horowitz. Não tem receita de bolo para sair da luta. Não existe um manual de 5 passos. A batalha mais difícil não é contra o mercado, não é contra o concorrente. A batalha é interna, é dentro da própria cabeça. A habilidade mais rara não é fazer uma planilha perfeita, mas sim gerenciar a própria mente quando tudo ao redor parece estar desmoronando. Então, se a batalha é psicológica, a resposta tem que ser tática direta. Horowitz defende que, em momentos assim, a liderança precisa passar por uma transformação radical. Tem que deixar de ser uma liderança de tempo de paz para se tornar uma liderança de tempo de guerra. Olha só o contraste brutal que essa tabela mostra. A pessoa que lidera em tempos de paz constrói consensos, planeja a longo prazo. A que lidera em tempos de guerra é obcecada pela sobrevivência hoje, agora. Não tem plano B. As regras são quebradas se for preciso. A comunicação é direta, cortante, feita para mobilizar todo mundo para uma única missão: vencer a batalha que está bem na sua frente. É uma mudança de arquiteto para general de campo. Essa descrição do Horowitz é muito poderosa, né? Mas ela levanta uma questão que é inevitável. Porque parece que estamos sempre em tempo de guerra. Se tanta gente se sente assim o tempo todo, talvez o problema não seja só a empresa. Talvez o problema seja o mundo em que a gente vive. Essa pergunta obriga a gente a sair da perspectiva de uma única pessoa e olhar para o terreno social onde todo mundo está pisando. O que está acontecendo na nossa sociedade que torna a crise um estado quase permanente? É aqui que a experiência de um empreendedor encontra a análise de um sociólogo. E a lente para fazer essa análise vem de um pensador gigante, o Zygmunt Bauman. Ele nos deu um conceito que é fundamental para a gente entender a instabilidade que define a nossa era. Bauman chamou o nosso tempo de modernidade líquida. E a metáfora é perfeita. Imagina que tudo aquilo que era sólido, uma carreira para a vida toda, instituições estáveis, certezas absolutas, simplesmente derreteu, virou líquido. A gente vive num fluxo constante, onde nada é feito para durar. Aquele mundo previsível, para o qual a liderança de tempo de paz foi treinada, bom, ele não existe mais. E o ponto crucial é este.
Num mundo líquido, a responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso é jogada inteiramente no colo do indivíduo. A segurança não vem mais de instituições, do coletivo, mas da nossa própria capacidade de navegar nesse caos. E se é cada um por si, bom, aí o estado padrão vira o de guerra. A mentalidade de sobrevivência que o Horowitz descreveu deixa de ser a exceção para virar a regra do jogo. Certo, o cenário é duro. De um lado, a luta interna de quem lidera. Do outro, um contexto que derrete sobre os nossos pés. Mas, a história termina aqui? O primeiro máximo é só sobreviver a tudo isso? Ou será que existe algo mais? É nesse ponto que a filosofia nos oferece uma alternativa muito poderosa. E essa alternativa vem de um conceito chamado inédito viável. A ideia, que foi muito trabalhada por pensadores como Paulo Freire, é que toda situação limite, ou seja, toda crise, contém não apenas o perigo, mas também possibilidades que nunca foram testadas antes. É a chance de criar algo radicalmente novo, algo que parecia impossível até aquele momento. Essa frase captura a essência da ideia. A crise não é só um buraco do qual a gente precisa sair. Ela pode ser o solo fértil onde se planta um futuro diferente. Isso significa olhar para o tempo de guerra não apenas como uma luta pela sobrevivência, mas como uma oportunidade única para a invenção. Muito bem, chegamos na nossa parte final. Agora a gente vai tentar juntar as peças desse quebra-cabeça. Como é que a gente pode combinar a tática de guerra, a compreensão desse mundo líquido e essa busca por um futuro inédito em um único modelo de liderança? Talvez a liderança moderna exija essa mentalidade que opera em 3 tempos. Primeiro, a coragem do Horowitz para encarar a batalha interna de frente, sem desculpas. Segundo, a sabedoria do Bauman para entender que o chão vai ser sempre instável. E terceiro, a esperança criativa de Freire e Santos para, no meio do caos, se perguntar o que a gente pode construir aqui que ninguém jamais imaginou. E a gente termina com essa provocação. Diante de um mundo que não para de se transformar, qual é o verdadeiro chamado da liderança? É se tornar o melhor general possível para uma guerra que parece não ter fim? Ou é usar a energia da própria crise para tentar construir um terreno mais sólido, uma nova margem para todo mundo? A resposta para essa pergunta, no fundo, define não apenas quem lidera, mas toda uma geração.